com saudade, né? Foi tão rápido a passagem dela aqui. Mas ela falou que o ano que vem ela vem, fica mais tempo. Tá? A irmã Carmen, acho que vem agora em novembro. Vai ficar um mês com a gente aqui. Bom com a Carmen louva, mas Deus vai dar no louvor também. Amém? Tá? Então, vamos estar orando também pelos irmãos lá da Suíça, que estão nos ajudando. Eles também estão com trabalho lá. Amém? E lá agora está bastante frio, lá é inverno. Eles falaram que é difícil fazer a obra no frio lá, porque lá é abaixo de zero. Né? Antes da gente começar o culto, vamos orar por eles? Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por essa igreja, eu quero orar também pelos irmãos da Suíça, Pai. Que o Senhor venha abençoar a Carmen, a Lene, o Cristiano. Pai, que o Senhor venha abençoar também, Pai, o Diego, Pai, a sua esposa, Cíntia, que estão com o trabalho lá, Pai, estendendo a tenda lá na Suíça. Que o Senhor venha capacitá-los, derramar a sua unção, o seu poder sobre a vida deles, para que haja uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Pai, que o nosso ministério seja um ministério exemplo aqui na terra. Pai, nós não somos perfeitos, mas estamos buscando o caminho da perfeição. Senhor, nos ajude a estar em concordância, a estar em discernimento, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Antes de eu começar o estudo, nós temos o costume de cumprimentar com Shabbat Shalom. Cumprimenta sermão, um abraço aí. Shabbat Shalom significa descanso de paz. Quem quer ter o descanso de paz? Glória a Deus. Hoje é um dia especial, é o descanso do Senhor sobre a tua vida, E Jesus, Ele é o Senhor do Shabbat, Senhor do descanso. Glória a Deus. Shabbat Shalom, pastor. Shabbat Shalom, irmão. Te abençoe. Glória a Deus. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom, irmã. Shabbat Shalom, irmã. Tudo bem? Shabbat Shalom, irmã. Shabbat Shalom, irmã. Shabbat Shalom, irmã. Tá sumido, hein? Shabbat Shalom, irmão. Saudade de você. pastor. Tamo junto, irmão. Eu voltei a trabalhar. Shabbat Shalom, irmão. Tamo junto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estudar as Escrituras, aprender a Bíblia para trazer para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem, hoje a porção que a gente vai estudar chama porção Jetro, Jetro é o sogro de Moisés. Essa porção ela vai do capítulo 18 de Êxodo até o capítulo 20. Mas nós vamos meditar hoje no capítulo 20, onde Deus ele passa a sua instrução ao povo, que é um momento muito especial, nós vamos estar meditando. O nome de Jetro em hebraico é Yitro, que significa excelência, que significa aquele que acrescenta. Se nós pegarmos todo o capítulo 18, Jetro ele foi um canal de bênção para Moisés. Quando Moisés ele atravessa o mar e o exército de Faraó é derrotado, Jetro vai levar a sua esposa de Moisés e seus filhos ali para Moisés, e ele conta os testemunhos do que Deus fez com Israel. E esses testemunhos que Deus fez para Israel fez com que o povo alcançasse, fez com que Jetro fosse, recebesse o Deus vivo de Israel como Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus é ouvir os testemunhos que Deus tem propagado para o seu povo. Então no capítulo 18 nós temos Jetro se convertendo ao Deus vivo de Israel. E Jetro ele era o quê? Ele era sacerdote de deuses estranhos, Ele era um sacerdote medianita, E ele acabou, no caso, se convertendo por ouvir, o testemunho do Deus vivo de Israel. E pegou a sua experiência e passou para Moisés, que Moisés ele estava trabalhando sozinho, E ali Deus usou Jetro para falar com Moisés. Mas engraçado que Moisés falava com Deus face a face, mas ele precisou ouvir uma pessoa, para aprender a administrar. E por que será que Deus não auxiliou Moisés para ele ministrar? Porque Deus quer mostrar que, mesmo quando nós estamos numa posição de liderança,
nós precisamos uns dos outros. Amém? Eu posso falar com Deus face a face, mas eu preciso de você, porque Deus criou nós para sermos seres sociáveis e ajudarmos uns aos outros. Amém? Deus abençoe. Estou fazendo um resumão aqui para chegar no capítulo 20. A gente já vai começar a ler. No capítulo 19 ali, Deus faz promessa para Israel e começa a preparar o povo para ter o primeiro encontro com o Deus vivo de Israel. Se nós pegarmos o verso 6 do capítulo 19, Deus fala para Israel que faria deles um reino de sacerdotes. Fala assim, Manhelet. Consegue falar Manhelet? Manhelet é reino. Manhelet Kohanim, reino de sacerdotes. Ou seja, e esse reino de sacerdote seria que eles se tornariam uma nação santa para as outras nações. A eleição, a escolha de Israel foi para que Israel fosse exemplo para as outras nações. E você em Cristo Jesus se torna cordeiro e coparticipante das promessas que foi dada a Israel. Então qual que é a sua função? Você se torna um rei e sacerdote também para propagar a verdade do reino. Amém? Nós vemos no capítulo 19 que ali Moisés pede para o povo se purificar para ter um encontro com Deus. E no capítulo 20 começa. Quem pode ler o verso 1 e 2 aí do capítulo 20? Hoje o culto é participativo, que é um estudo. Pode ler. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Glória a Deus. Ou seja, vemos aí no capítulo 20, verso 1 e 2, Deus ele faz o que? Ele se apresenta ao povo. No cristianismo e no judaísmo existe uma contenda aí, entre qual foi o primeiro grande mandamento. Se você for para Israel, o povo judeu fala que o primeiro grande mandamento está no verso 2. Ou seja, para você obedecer a Deus, você precisa reconhecer que Ele é aquele, que Ele é Deus. Ou seja, Ele chegou e falou assim: Eu sou o Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, Ele se apresentou ao povo. Então quando Deus ele se apresenta a você através do Filho, e automaticamente você reconhece que Ele é Deus para você, você demonstra que você teme a Ele. Salomão ele escreveu os provérbios de Salomão foram escritos, e Salomão ele fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Fala assim, Yare. Yare é temor em hebraico. Significa reconhecer Deus como seu governante e ser submisso a Ele. De onde que Salomão tirou esse entendimento? Dos 10 mandamentos. Quando ele observou que Deus se apresentou e as pessoas reconheceram que Ele é Deus, quando você teme a Deus, você é submisso a Deus, todo o princípio da sabedoria dele alcançará você. E o princípio da sabedoria, a palavra sabedoria em hebraico é arrumar, significa uma sabedoria que ele derrama sobre a tua vida, que é prosperado. O povo ficou 430 anos no Egito, eles não tinham um contato direto com Deus, não tinham conhecimento com Deus, e aqui Deus começa se apresentando a ele. E ao se apresentar a ele, aqui Deus vai começar a passar o quê? Um código de ética ao povo. O povo estava ali cativo, clamou ao Deus vivo de Israel. Pela graça de Deus eles foram salvos ali e tirados do Egito. Passaram ali pelo Mar Vermelho ali, tiveram assim, ali novas experiências. Tiveram a sua primeira guerra, que no capítulo 17, contra os amalequitas ali. Foi a primeira guerra onde Moisés utilizou toda a sua fé para interceder ali para que o povo vencesse a guerra. E agora chegou o momento de mais uma oportunidade do povo de ter uma outra etapa de contato com Deus. Cada vinda sua na igreja, quanto mais você sabe de Deus, mais você aprende sobre Ele e Ele vai se revelar a você.
Ele vai ter mais experiência com você. E essas experiências que você vai ter com Deus vai fazer com que sua fé seja solidificada. Por quê? O povo não foi salvo pela obediência, foi salvo pela graça. Mas, através de ser salvo pela graça, foi apresentado ao povo como se manter salvo. E o apóstolo Paulo ensina a igreja de Filipos dessa forma. Filipenses 2,12, o apóstolo Paulo fala assim: Filipos, não buscai na minha ausência, mas também não busquem na minha presença, mas também na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como que a gente desenvolve a nossa salvação? Deus vai explicar aí, através dos seus 10 mandamentos. Essa parte é uma parte muito especial da Bíblia, porque é a única parte que o próprio Deus escreveu com o dedo dele. Todos os 66 livros da Bíblia veio desse capítulo 20 aí, né? Quando Deus ele escreveu nas tábuas de pedra ali o chamado Decálogo, né? Que são as 10 palavras. Essas 10 palavras foi o código de ética moral que o povo de Deus teria que seguir para ser chamado de povo de Deus. Hoje em dia as igrejas não estão pregando mais isso. O camarada aceita Jesus e serve a Deus conforme ele quer e bem entende. Não existe um código de ética para servir a Deus. No caso, o camarada não muda a sua conduta, não muda o seu caráter, anda como se fosse um cara do mundão, né? O irmão Edilson pregou aqui na terça-feira, aí, no caso retrasada. Caramba, mano, não sei o que. O cara que se converte, ele começa a falar diferente, se veste diferente, tem atitudes diferentes. O que mostra que nós somos servos de Deus é quando nós herdamos o quê? O caráter e a ética dele de moral e bons costumes. Ah, esse pastor já vai falar de moralidade. Se eu não pregar moralidade, eu vou ter que rasgar a Bíblia. Porque a Bíblia prega moralidade. E a moralidade é o código de ética que a Bíblia ensina para nós sermos santos. Ah, pastor, mas ninguém é santo. Então, se você não for santo, você não vai beber a Deus. É verdade. Não confunda santidade com perfeição. Perfeito ninguém é. Mas a palavra santo significa o quê? Fala assim, Kodesh. Kodesh significa separado. Vem do verbo kad em hebraico, o verbo cortar. Quando você corta vínculo com coisas do mundo e se separa para Deus, você se torna uma pessoa santa. Uma pessoa santa, ela erra, só que ela se esforça a não errar. Essa é a diferença. Hoje eu continuo um pecador. A diferença é que hoje eu peco por acidente. Antes eu pecava deliberadamente. Hoje eu só peco por acidente. Se eu escorregar aqui e tratar mal o meu irmão, eu tenho que pedir perdão para ele e se arrepender do mal que eu fiz. Essa é a diferença. Então aqui, Deus, através dessas palavras aqui, ao se apresentar ao povo, ele vai colocar o seu código de ética para que haja uma separação. E essa separação é para preparar esse povo para ser um povo exemplo entre as nações. A separação de Israel serve para isso. Você foi chamado por Cristo para ser separado, no caso, para o Deus vivo de Israel. Para andar em novas novidades de vida. Amém? Amém. E pode ler o verso 13, 4, né? Isso. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Glória a Deus. Jurandir leu aí algo muito importante, o quê? Não terá outros deuses diante de ti. O que é ter outros deuses? Quer dizer que o próprio Deus está falando que existe outro Deus além dele? Não. Quando o ser humano pega um pedaço de pau e fala que aquilo ali e começa a idolatrar aquilo ali, ele está dizendo que aquilo ali é o Deus dele. Então ele está praticando o quê? A idolatria, né?
Apesar que eu acho que a pessoa que adora um pedaço de pau deve ser doida. Um pedaço de gesso. Entendeu? Porque não faz sentido eu pegar um pedaço de pau e... Se frustrar. Faz sentido eu adorar um pedaço de pau? Não faz sentido. Chora, se joga pelo chão. Exatamente. Abraça. Entendeu? Será que aquele pedaço de pau vai me salvar? Tem, até contei para vocês aqui que tem uma parábola, né, de Abraão. Eu gosto muito de estudar a cultura judaica. Tem um livro que tem mais de 2000 anos, chamado Targum. E ali conta a história de Abraão fora da Bíblia. E fala que quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus ali, o pai dele fabricava ídolos, né? Ele queria que o pai dele largasse os ídolos. Aí ele falou para o pai dele, falou, cuida dos ídolos para mim. Aí ele falou, pegou um pedaço de coisa e começou a quebrar todas as imagens ali. Deixou só um. Aí quando o pai dele chegou, ele falou assim, pai, o que aconteceu aqui, Abraão? O que aconteceu aqui, pai? Aquele ali, ó, aquele grandão ali, pegou esse martelo aqui e começou a quebrar tudo aí. Não, Abraão, isso aí não aconteceu não. Aconteceu sim. Não, mas isso aí são gesso. Aí que está a moral da questão, pai, é gesso. Já que são gesso, por que você adora eles? Não faz sentido. Então Deus, Ele quer nos ensinar essa noite a o quê? A adorar um Deus vivo. A Bíblia fala que esse Deus, Ele é, ó, sabe o que é isso aqui? Sopro, ar ou vento. Espírito em hebraico. Ruach. A palavra espírito em hebraico é sopro, ar ou vento. Você não vê esse Deus, mas você sente Ele. E Ele tem, e através disso você tem um relacionamento com Ele. Ele se encurva para ouvir a sua voz, como diz lá em Salmos 40. E Ele fala com você. Mas a forma dele nos abraçar e nós temos o contato com Ele, o que? Através do seu Filho, que tem uma imagem corpórea. O Messias, Jesus Cristo, tem uma imagem corpórea, mas o Pai não tem. Porque o Pai é Espírito. E Ele se manifesta através da sua palavra, Verbo encarnado, Jesus Cristo. Aqui, quando Deus começou a falar aqui em Êxodo 20, Ele começou a falar através do quê? Da sua palavra. E quem era a palavra? Cristo. Quem passou a Torá ao povo? Deus. Através de? Jesus. Sim, porque Ele é a palavra. Deus não fala através da sua palavra? Sim. A palavra não é Cristo? Sim. Então quem passou a Torá? Cristo. Para quem não sabe o que é a Torá é lei na Bíblia. Tá? E essas são o decálogo aqui. Então, ou seja, a primeira ordem que Ele dá é o quê? Não terá outro Deus diante de mim. Ou seja, pedindo uma separação. Às vezes nós levantamos deuses para nós sem perceber, sabia? Às vezes o seu carro se torna seu Deus. Às vezes a sua esposa, os seus filhos se tornam seu Deus. Você tem que amar a sua esposa, amar o seu filho. Mas eles não têm que ser acima de Deus. Amém? Abraão é a prova disso, né? Você acha que Abraão não adorava Isaac? Não amava Isaac? Mas Abraão foi o quê? Deus quis provar Abraão. Quem aqui tinha coragem de sacrificar seu filho? Quase ninguém, né? Eu mesmo não sei se eu teria essa fé. Está muito espírito, né? Se eu tivesse essa fé. Mas tem que estar muito espírito, que a minha esposa falou. Por quê? Porque se Deus deu, Ele pode tirar. E às vezes Ele nos prova para saber se a nossa fé está alicerçada. Amém? Verso 5, né? Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a... E que transgredisse esses mandamentos que o próprio Deus deu, estaria pecando. Então Deus estava ensinando para o povo que era o sentido de pecado. E através da transgressão, tá, a iniquidade iria alcançar uma geração. Mas Ele prometeu que Ele é um Deus gracioso, né? Aí quando fala que Ele é um Deus benigno, tá? A palavra é chesed. E chesed é graça. Só que o tradutor colocou aí, né? Os traduz com misericórdia ou benignidade, mas na realidade, chesed é graça.
Então, as ações de graça de Deus visita a nossa iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, ou seja, ele está dizendo que se o povo se guardasse, ele visitaria toda uma geração. Então, nós somos responsáveis hoje em Cristo de quebrar todo tipo de maldição que possa ter nos alcançado. Maldição que eu falo no sentido de costumes. Porque Deus aqui ele está passando um código de ética ao povo que iria fazer com que o povo deixasse um costume para herdar um outro costume. Quando você estava no mundão, qual o costume que você tinha? O pior possível. É os piores possível, né? Eu era um cachaceiro, mulherengo, bagunceiro, ignorante, brigava na rua, gostava muito de briga. E Deus fez o quê? Tirou esse costume meu. Por quê? Porque eu aprendi que isso é errado. E ao aprender que isso é errado, eu comecei a andar conforme Deus quer. Então Deus te chama essa noite, nesse estudo sobre os 10 mandamentos, para você internalizar o código de ética divino no seu coração. Diz assim, essa noite, vou internalizar o código de ética de Deus no meu coração. Você sabia que isso aqui é a nova aliança? Sabia disso? Não é eu que falo isso aqui não, Jeremias 31. Aliás, 31, 33. Essa é a nova aliança. No meu coração colocarei a minha lei. E escreverei no seu entendimento. A nova aliança é deixar o Espírito entalhar essa lei no seu coração. Porque se esse código de ética adentrar no seu coração, você vai se tornar uma nova criatura. Amém? Paramos da onde? 6 e 7. Quem pode ler? E faça misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Glória a Deus. Aí fala que é um Deus que é misericordioso em milhares, né? Aí está a palavra Hesed. E Hesed é a graça. Só que o tradutor colocou misericórdia. Mas os atos de graça de Deus é através da sua misericórdia. Então, poderia traduzir como sinônimo. Então, por exemplo, ele é um Deus que a sua graça te alcança em milhares. Ou seja, se ele vê um coração quebrantado e contrito, ele perdoa. Ele iria destruir Nínive, mas através do arrependimento ele não destruiu. Quantas vezes Deus te livrou de coisas que você achava que não tinha mais saída? Eu sou exemplo disso. Eu lembro uma vez que eu estava começando a ter esse problema visual que eu tenho. Eu estava dirigindo na Anchieta. Minha vista já não estava muito boa, mas mesmo assim eu estava dirigindo. Quando chegou ali perto da Volkswagen, caiu uma chuva que eu não estava enxergando nada. Eu estava com medo de jogar para a direita e algum carro pegar eu, ou um caminhão. E eu estava afastado dos caminhos do Senhor na época. Isso aí tem mais de 10 anos. Só que naquela época, naquele dia, eu lembrei de Deus. O ser humano lembra de Deus quando está passando apuros, né? Aí eu falei assim, ó, Deus, se chegou a minha hora agora, me perdoa dos meus pecados e não me deixa sofrer muito, porque eu vou precisar de jogar o carro para a direita, eu não estou vendo nada. Aí eu pensei em jogar, veio uma voz assim e falou, agora não. Isso que eu segurei, passou uma carreta. Vum! A hora que ela passou, eu joguei atrás dela. Mas se eu tivesse jogado antes, ela tinha me matado. Então, para você ver o zelo, eu estava em pecado, mas através da misericórdia de Deus, da graça dele, ele me perdoou e me resgatou e me salvou. Amém? Então, isso é muito importante. Então, ele também aqui nos ensina o quê? Não tomar o nome dele em vão. O que
seria tomar o nome de Deus em vão? Alguém sabe? Hoje o culto é participativo. O que seria não tomar o nome de Deus em vão? Ninguém sabe aqui? Muitas das vezes, né, Tom? Às vezes a gente, em momentos tão, assim, coisas que a gente possa resolver, e às vezes nós nem estamos diante de uma situação difícil, nós estamos clamando o nome do Senhor, né? E Ele nos instrui a não estar chamando Ele em vão, porque naquele momento que a gente chama, Ele vai ordenar o anjo para nos socorrer. Então, se a gente ficar chamando em vão todo o tempo, né? Aí vai de contra o ensinamento, né? A palavra dele, né? Falar um dos requisitos que seria falar o nome de Deus em vão. Por exemplo, você ficou bravo com... A Tati está brava com o Walter. Só Deus, hein, Walter? Só Deus, hein? Em vão. E jurar no nome dele? Entendeu? Pode. Também não dá. Em vão. Também vão também, não é? Apesar que a palavra nome em hebraico é Shem. Shem pode ser nome ou fama. Não jurar a fama dele em vão. No entanto, que lá em Ezequiel 36, ele fala que ele iria santificar o nome dele, que foi profanado. Apesar que Deus não é o nome, né? Deus é um título que significa uma divindade. O nome de Deus hoje é impronunciável. As pessoas conhecem como Jeová, Yahvé ou Javé, né? Mas é um nome impronunciável hoje. Mas quando você fala Deus representando o nome impronunciável, que é o nome de Deus, você está falando o nome dele igual. Então, nós temos que invocar o nome de Deus dentro de uma questão de culto. Ou de você conversar com Ele, ou de você orar a Ele, falar com Ele. Quando a gente fala o nome de Deus em vão, a gente está pecando. E muitas pessoas às vezes pecam e não sabem por quê. Não sabem que está pecando. Falar em vão. Entendeu? Então, não falar o nome de Deus em vão seria isso, né? Também pode também não defamar o nome dele. Como que a gente defama o nome de Deus? Vou dar um exemplo aí. Se o Walter sai daqui, daqui a pouco aí tá ali no samba, ali sem camisa, tomando cerveja. Tá repreendido no Walter. Tá repreendido. Misericórdia. Aí você vai dizer, o Walter não é crente? Tá ali no meio dos doidos ali. Se tivesse pelo menos evangelizando, mas, né? Ali ele tá o quê? Profanando o nome de Deus. Por quê? Porque ele diz que serve o Deus vivo de Israel, mas não tem conduta que serve o Deus vivo. Então, a nossa fé está associada à conduta prática. Não é só você vir à igreja, mas você sair da igreja com combustível para ser um crente de verdade. Dia a dia. Igual tem umas igrejas aí, pastor, que faz bloco de carnaval para evangelizar no carnaval. Meio complicado, né? Tem batuque, tem tudo aí na igreja. É meio complicado. Coloca a bateria, eu falei, só falta colocar as mulheres e começar a dançar também. Olha, eu sou a favor do evangelismo, mas eu acho que o crente tem que evangelizar diferente. Eu acho que a melhor forma de eu evangelizar seria eu me infiltrar lá no meio e falar assim, ó, Jesus tem uma promessa na tua vida. Ele tem algo para você. Porque se o camarada está acostumado com aquilo ali, ele não vai vir para a igreja por Jesus, ali por causa do batuque. E se o cara vir por causa do batuque, não é conversão, é convencimento. Eu não costumo criticar, mesmo sabendo que está errado, eu não costumo falar na casa dos outros, eu costumo cuidar da minha casa. Mas são práticas que eu discordo. Respeito, mas discordo. Porque, na minha humilde opinião, não é algo que vai dar fruto. Né? Porque a pessoa, ela não vai deixar as práticas. Lá em Romanos 8,19 diz o quê? O mundo espera com ardente expectativa as revelações que vão vir dos filhos de Deus. Então, se nós somos igreja, nós temos que revelar algo novo para as pessoas. Ser crente não é você colocar um terno e gravata para colocar. Por exemplo, você pode ver que eu nem uso pouco de terno e gravata. Quando eu vou pregar outra igreja, eu já uso. Eu não gosto. Eu trabalhei muito tempo de terno e gravata, eu não gosto. Eu gosto de pregar à vontade assim. Mas o que vai demonstrar que eu sou crente não é só colocar um terno e uma gravata. Mas é o que? A minha atitude, postura,
a forma que eu falo, a forma que eu ajo, a forma que eu trato a minha esposa, a forma que eu trato o meu filho, a forma que eu trato o pastor Júlio, a forma que eu trato o Jurandir. Isso que vai mostrar que eu sou crente. Se eu sair daqui e chegar no mercadinho ali e tratar a caixa mal, que crente que sou eu? Tem que ter postura. Pelo menos se esforçar para ter. É claro que todos nós erramos. Às vezes nós erramos, nós derrapamos. Mas isso tem que ser o quê? Um acidente na nossa vida. Amém? É 8, né? Que pode ler. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Você leu 8 e 9, né? Isso, tá. Esse mandamento é um mandamento que nenhuma igreja pratica, né? Nem fala, nem explica, né? É claro que esse mandamento não tem como você praticar ele em plenitude hoje. Por quê? Porque o Brasil, a Constituição brasileira instituiu o domingo como dia de descanso. Né? Mas isso é uma herança católica. Sabia disso? O calendário gregoriano que instituiu o domingo como dia santo. O concílio de Nicéia de 364, aliás, o concílio de Laodiceia, a própria igreja de Laodiceia que Jesus vomitou, de ânsia de vômito, ela instituiu o concílio de Laodiceia em 364 e instituiu o domingo como dia santo. E isso nessa época era o calendário juliano. Posteriormente, no século XV, o Papa Gregório XIII, ele instituiu o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos hoje. Do dia virar meia-noite. Porque o calendário bíblico, o dia vira às 18 horas. Mas o calendário gregoriano, que é o calendário católico, vira à meia-noite. Então nós herdamos esse calendário. Como que eu posso cumprir esse mandamento nos dias de hoje? Quer dizer que eu vou ter que deixar de trabalhar no sábado e deixar minha família passar fome? Não. Mas você pode reconhecer que o sábado é diferente. Porque foi o dia que Deus separou para o homem congregar. Se você voltasse na época de Jesus, era o dia que o pessoal congregava e adorava a Deus. Como que eu recebo o sábado hoje? Eu oro a Deus e agradeço pelo dia. Porque lá em Isaías 56 fala que todo mundo um dia vai ter que guardar o sábado. Inclusive os estrangeiros. Quando Jesus voltar, vai ser lei você guardar o sábado. Milênio, que ele vai estabelecer aqui. Lá em Apocalipse 20, que Satanás vai ser preso, que ele estabeleceu o reino milenar. Todo mundo vai ter que guardar o sábado. É o cumprimento profético de Isaías 56. Mas como o nosso país, existe uma Constituição que não dá para você cumprir esse mandamento em plenitude, eu incentivo você a fazer o quê? Agradecer nesse dia. Um dia que você vai levantar para trabalhar, mas qual que é o princípio do mandamento? Lembra-se do sábado para santificar. Então, se você lembrou e orou, você está reconhecendo que esse dia é santo. E esse dia, ele tem um cumprimento profético do fim dos últimos dias, que seria o sábado milenar. Lá em Hebreus capítulo 4 fala que ainda resta um sábado santo ao povo de Deus. E esse sábado se representa o quê? É o milênio. Josué não trouxe o descanso, né? Apesar que sábado é portuguesado. Em hebraico está Shabat. Shabat é descanso. Quando a gente fala aqui Shabat, Shalom, descanso de paz. Por quê? Porque quando o povo de Israel nessa época trabalhava, os 6 dias, o 7º dia era um dia de descanso para ele. Por quê? Porque seria o fim de uma jornada de trabalho, seria o dia que eles iam meditar a palavra com a família e descansar com a família. Passear, se o cara quisesse pescar, ele ia pescar. Era o dia de lazer, que ninguém trabalhava. Eu vi um vídeo, pastor, uma moça falando sobre Israel, falou que as praias ficam lotadas no sábado mesmo. Sim. É muito raro você achar algum mercado, alguma coisa aberta, porque é difícil achar. Só trabalha os hospitais e a polícia lá. Falou que todo mundo, você vê todo mundo nas praças, nas praias, tudo lotado lá. É o dia de descanso, e seria o dia certo. Mas como a nossa cultura tem uma grande influência católica, nós temos que seguir o calendário católico. Somos obrigados, né? É verdade.
Né? Então, ou seja, esse mandamento aí, e geralmente as igrejas não sabem explicar esse mandamento e falam que Jesus aboliu. Onde está escrito isso daí, na Bíblia? Que Jesus aboliu o sábado. Mateus fala, né? Não vim abolir, vim cumprir. Ele fala lá em Mateus capítulo 12, ele fala assim, eu sou o Senhor do sábado. Mas ele não aboliu o sábado. Verdade. Quando ele fala que ele é o Senhor do sábado, ele fala assim, eu sou o Senhor do Shabat, do descanso. Porque ele, como palavra de Deus, foi ele que te deu o sábado para você descansar. Como diz lá em Marcos, o sábado ele foi dado como presente para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado é um presente de Deus para você. E se você ora todo Shabat, todo sábado, você vai lembrar da criação. Que um Deus em 6 dias criou o céu e a terra e parou de criar no 7º. Você já parou para pensar que se você orar, você está reverenciando o que o Criador fez em 6 dias? Então, por exemplo, você não é obrigado a ficar em casa sem fazer nada. Tem cara que fica louco, não acende nem a luz, né? Tem alguns judeus lá nos Estados Unidos que contratam o Shabbat Boy. Contratam o cara para acender a luz para ele. Aí já é loucura, né? Já é loucura. Aí já é loucura. Tinha um Então, amigo meu que tava assim, pastor. Ele não tava entendendo direito no começo, ele tava assim. Aí uma vez os caras falaram que foi na cachoeira, ele, não, vamos lá pegar lenha, ele, não vou fazer nada não, hoje eu vou guardar o sábado. Ficou deitado na rede, mandou os caras pegar lenha. Verdade, não, hoje eu não faço nada, vocês se viram aí. O pessoal, por exemplo, o grande problema das pessoas é o quê? A Bíblia ela foi dada numa época. Então, por exemplo, o princípio do mandamento você pode ser utilizado hoje, mas a interpretação é diferente. Naquela época, para você acender um fogo, você tinha que pegar o machado, trabalhar, pegar a palhazinha lá, começar a fazer a faísca. Hoje você pega um isqueiro, você tem um fogo. Então as pessoas, então falta o quê? Falta um pouco de bom senso, né? Deus ele não está querendo colocar um jugo e um fardo na tua vida. Ele quer ensinar você a cumprir o mandamento com tranquilidade. Mas falta de instrução, né? Exatamente, falta de instrução. É que o grande problema, Tati, é que tem muito pastor ignorante de Bíblia. Você nem imagina quanto tem. Tem uns aí que dá até medo. De tão ignorante de Bíblia que é. O vizinho do meu pai, antes, o senhor Rogaciano, ele era assim. Eles não faziam nada, a mulher dele não passava nem a vassoura na casa, não sabe? Não fazia nada. Era assim. Não pode ser radical assim. Eu não entendia, né? Mas eles não faziam nada. Eu me lembro que a gente não fazia, mas na sexta-feira santa, na quinta depois do meio-dia, na sexta e no sábado, né? Até meio-dia, né? Ninguém varria a casa, minha mãe não deixava a sexta-feira santa na... Mas a gente tinha um temor dentro da Sim. gente, sabe? É uma coisa Na realidade, a sexta-feira santa é um sincretismo religioso. A gente não andava É uma mistura de catolicismo com judaísmo. Porque o judeu, ele, por exemplo, antes das 18 horas, ele prepara tudo. Ele prepara comida para o dia. Então, por exemplo, porque no sábado ele quer que a mulher dele relaxa, fica tranquilo, vai passear com a família. Então, eles preparam tudo antes das 18 horas para que, no caso, a gente pegue e descanse mesmo. Então, seria, por exemplo, se a gente morasse em Israel, o mandamento tinha que ser cumprido dessa forma. Mas aqui é difícil. Então, como que a gente pode guardar esse mandamento? Orando a Deus. Mas eu oro todos os dias. Eu sei. Mas você já parou a pensar que a 90% das curas de Jesus foi no sábado? Sim. Você já parou para pensar? Por quê? Porque o sábado é um dia especial. Ô Tom, às vezes a pessoa ora assim, todo dia. Mas nem todo mundo para ler a palavra, para pegar um tempinho esse tempinho é para dedicar para Deus. Exatamente. Porque se você para com a sua família um dia, imagine se todas as famílias fizessem isso, porque é um costume judaico que é bíblico. Imagine se o pai e a mãe pegam 1 hora do sábado para meditar a Bíblia com a família inteira, os filhos, e orar. Não seria uma bênção? Né? Sabe por que a gente não faz isso? Por quê? Porque não é ensinado nas igrejas. Você está entendendo? Qual que é a função do pastor? Instruir. E você vai julgar perante o Espírito e seguir. Amém? Amém. Então esse mandamento seria dessa forma. Qual que é o próximo aí? O 10. 10, né? Mais os 7. Mais os... Acho que tá ligado aqui.
Glória a Deus. Tem até a pilha ali, ó. Acabou mesmo. Não tá brincando, não. Acabou mesmo. Vai no gogó mesmo. Vai no gogó. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ou seja, o 7º dia é um dia normal? Não. Se fosse normal, Deus não tinha abençoado. Verdade. Na verdade, é um mandamento. Então, por exemplo, mesmo que você faça algum trabalho, que você é obrigado a trabalhar para a sua família, não vou falar para ninguém aqui não trabalhar e passar fome, não é isso? Mas reconheça que o dia é santo. Só de você reconhecer que o dia é santo, você vai estar fazendo parte de um cumprimento profético que o próprio Deus deu. Amém? Amém. Glória a Deus. Verso 12, né? 12, peraí. Glória a Deus. Tá acabando já, tá? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e que o Senhor Deus te dá. Não o matarás. Esse mandamento, honrar teu pai e tua mãe aí, hoje em dia a molecada tá difícil fazer, hein? Estão fazendo isso hoje em dia? O Vinícius faz porque senão o chinelo come. Mas se eu desse moleza para ele, que ele é uma criança que dá nó em pico d'água. Honrar o teu pai e tua mãe. A palavra hebraica aí é a palavra kabed, fala kabed. Kabed vem de kavod, vem de glória, vem de peso. Ou seja, honrar o pai e a mãe é você reconhecer eles, o que eles fizeram por você. Por quê? Porque o pai e a mãe, ele tem a função que Deus tem para você, de cuidar. Tem a mesma função. Para que se prolongue os seus dias na terra. Ou seja, quando a gente não honra o nosso pai e a nossa mãe, nós estamos debaixo de maldição. E qual que é o salário do pecado? A morte. Se nós não honrarmos o nosso Pai Celestial, nós vamos fazer o quê? Morrer. Quando nós não honramos os nossos pais, nós estamos desobedecendo a Deus. Porque Deus criou pai e mãe para a gente respeitar. Às vezes, tem mãe que parece uma cobra, mas mesmo assim você tem que respeitar. Não é verdade? Tem umas mães que parecem até madrasta, né? Mas você tem que fazer a sua parte. Não é verdade? Fazer essa parte. Eu, graças a Deus, eu tive uma boa mãe. Graças a Deus eu tive uma boa mãe. Minha mãe. Eu bastante. Eu também apanhei bastante, porque eu aprontava um pouquinho. Mas eu tive uma boa mãe. Minha mãe lá me deu carinho. Quando ela dar pancada, ela dava pancada também. Né? Tem que ser um pouquinho de cada. É um pouquinho de cada. O couro comia. Se eu chegasse perto dela assim, ela estivesse conversando com alguém, é importante. Se não fosse, o couro comia. Porque eu não podia barrar a conversa do adulto. Mãe, eu posso falar? É importante? É. Se eu falasse não era importante, depois a gente conversa. Tom, mas naquele tempo a educação era diferente, né? Sim. Não tinha o ECA de hoje, né? Tem que pegar uma pessoa que criou o ECA e dar um couro. Porque se você dá uma chinelada no seu filho com a marca, o ECA não vai da sua casa. Não é mesmo? Ele passa longe. Aí faz você... Eles querem que os nossos jovens virem aqui delinquentes. Tô falando que você tem que espancar o seu filho, certo? Não é isso. Mas você tem que fazer o quê? Corrigir ele. Se você não corrigir seu filho, ele não vai te obedecer. Ele vai pegar e fazer o que quer. E vai se tornar o quê? Um jovem delinquente. O que mais tem hoje aí fora é delinquente. Por quê? Hoje acha que sabe mais que nós, né, Dom? Exatamente. Acho que eles que têm que ensinar nós. Só acha, só. Você leu aí também o 13, né? Não matarás, né? Isso. Tradução errada, viu? Aí tá em hebraico tá lo tirtsa. Fala assim, lo em hebraico é não. Tirtsa, não assassinará. Qual a diferença de matar e assassinar? Assassinato é um crime. Isso, tem diferença sim. Tem diferença. Muito grande. Muito grande. Não matar
vai no assassinato. A gente vai aprender em detalhes na semana que vem sobre isso daí, mas eu vou explicar um detalhe aqui. Se eu entrar na casa do Walter, sem avisar o Walter, e dar um tiro no Walter, e matar o Walter, isso é o quê? É assassinato ou não? Assassinato. Agora, se um ladrão entrar na minha casa e eu me defender, é assassinato? Deve ser uma defesa. Eu vou mostrar na semana que vem que a Bíblia ensina isso. Tem diferença. Então, quando você mata em legítima defesa, não é considerado pecado perante a Bíblia. Vou provar isso na semana que vem. A gente vai estudar a porção Mishpatim, que é juízo e sentença. Mas, quando você mata sem algum motivo, você praticou um assassinato. E é um pecado gravíssimo. Matar a outra pessoa. Esses dias eu estava lembrando de um amigo meu que já faleceu. O apelido dele era... Ele chamava André, o pessoal chamava ele de pé grande. Sasquatch, que tinha um pezão. E ele era um cara terrível lá em São Mateus. Lá, foi criado em São Mateus. E ele tinha matado muita gente. Mas a gente era amigo de infância. E eu conversando com ele teve uma criação muito difícil. E uma vez eu tinha saído para ir no baile, né? Ele estava no baile comigo. E minha mãe era aquelas mães que ia buscar na porta do baile. Aí minha mãe chegou lá, eu passei aquela vergonha. Minha mãe, eu com 16 anos, baile de escola, minha mãe falou assim: eu falei pra você ter em casa 10 horas. Eu fui tomando corda até em casa. E ele estava do meu lado. E o pessoal todo rindo da minha cara. E ele chegou para mim e falou para mim assim: você sabia, o pessoal riu de você aquele dia, mas você sabia que eu queria que a minha mãe fosse igual a sua? Falei, mas por quê? Porque ela fez aquilo porque ela te ama. A minha mãe vivia socada em bar. Meu pai vive preso. Foi o que ele falava para mim. E eu não tive a educação que você teve. Você viu que às vezes as pessoas elas vão para o caminho errado, às vezes pela criação. E qual que é a nossa função como igreja? Ajudar as pessoas. E você sabe o que ele falou para mim uma vez? Nunca mate uma pessoa. Se você matar a primeira vez, vai ser rotina na tua vida. Ele foi uma pessoa que teve uma morte meio trágica, né? Mas espero que Deus tenha guardado a alma dele. Porque, ao mesmo tempo que ele fez coisas erradas, você conversava com ele, você via que era uma alma que precisava de ajuda. E naquela época, eu não tinha essa capacidade que eu tenho hoje para ajudar. Então, por exemplo, são pessoas que eu lembro do meu passado, que se eu pudesse voltar atrás, eu consertaria e ajudaria. Então, nós temos hoje a oportunidade de fazer isso. Amém? Qual que é o próximo? 14, né? 14. Pode ler. Não adulterarás, não furtarás. Não adulterarás e não furtarás. Isso. O que seria adultério? Adultério apenas seria o ato? Não. Jesus ensina lá em Mateus capítulo 5 o quê? Só de você cobiçar, já está adulterando. Ah, mas Jesus trouxe a graça, não é isso aí não. Você já parou para pensar que Jesus complicou o mandamento? Porque aí, perante os 10 mandamentos, adulterar era o ato. Jesus falou assim: não, aquele que cobiçar já adulterou. Por que ele falou isso? Porque aquele que cobiça já deixou descer para o coração. E se descer para o coração, acontece o ato. Onde eu morava lá em São Mateus, lá, os caras detestavam talarico. Eu também não gosto não. Mas tem que ter respeito pela mulher dos outros, não é verdade? Às vezes você vai num lugar, o cara fica olhando pra tua mulher. Eu tava lá com a minha esposa no shopping lá na Suíça, esperando a irmã Lene que veio aqui, comprar um celular. Parou um suíço assim, minha esposa, ela se veste, é normal, né? E o cara ficou olhando pra minha mulher. O que esse cara quer, Janine? Aí falava português. Você é a esposa dele? Falando português.
Eu falei para ele, é minha esposa sim. Ousado, falei assim, ainda bem que eu sou crente, viu? Se fosse na época do velho homem, ia sair voando daquele shopping. Aí os caras iam me deportar pro Brasil. Eu sou gordinho, se eu fosse magrinho. Então, por exemplo, dependendo da cultura que você vai, você tem esse problema aí. Né? Então, só de cobiçar já está o quê? Adulterando. Qual foi o outro que você leu aí? 15? Não furtarás. Não furtarás. Irmãos, se todo mundo cumprisse esses 10 mandamentos, teria bagunça no mundo? A Bíblia possui 613 mandamentos. E esses 613 mandamentos vêm dos 10. Mas só se cumprisse só os 10 já estaria perfeito. Não estaria tanta bagunça como está hoje. Na verdade? Qual que é o próximo aí? O 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Glória a Deus, isso aí eu expliquei, né? Acho que você precisa nem falar muita coisa, né? O que seria falso testemunho para vocês? Você fala uma coisa e fala que a outra pessoa que fez uma coisa errada, né? O falso testemunho engloba muita coisa. Fofoquinha é falso testemunho. Entendeu? Mentira. Falou mentira. Mentira também é um falso testemunho. Tá? Prejudicar o próximo é um falso testemunho. Né? Chegar lá fora e falar mal do fulano é falso testemunho. Então, falso testemunho engloba bastante coisa. Se parar no verso 18, né? Oi, pode falar. É importante nós saber, nós cristãos, né? Que para nós testemunhar, né, perante o juiz, temos que ir lá para falar a verdade. Exatamente. Né? Exatamente. Se for lá para falar o que o advogado não pode, a gente não pode nem ir lá. Não pode. Não deve. Não pode. Não existe mentirinha santa, né? Apesar que Abraão teve que mentir para salvar sua vida, né? Ele falou que a Sara era irmã dele. Apesar que foi uma meia mentira, porque ela era irmã por parte de pai. Mas por que Deus relevou Abraão ali e não puniu Abraão? Porque ele mentiu. Porque, veja bem, naquela época, se você tivesse uma esposa muito charmosa e bonita, eles fariam o quê? Eles matavam você que era o marido e usavam ela como escrava sexual. Então, quando ele falou, quando Abraão mentiu que ela era irmã, ele quis proteger ela e ele. Porque se falar que é irmão, eles respeitariam ele como irmão e dariam o dote para tentar casar com ela. Então ali ele conseguiu rolar para que eles não matassem ele. Mas naquela época era desse jeito. Né? Então ele teve que fazer. Deus não puniu ele porque ele estava protegendo a tua vida. Então, por exemplo, o falso testemunho, que seria a mentira, quando é para prejudicar alguém, é complicado. Mas se é para preservar a tua vida, por exemplo, um cara, Deus me livre e guarde, um cara quer matar o Júlio. O Júlio se esconde debaixo da cama. O Júlio está aí? O Júlio está aí? O Júlio está aqui não. Eu menti, né? Mas por que eu menti? Para preservar a vida do Júlio. Preservar, então. Não, eu vou falar, não, ele está aqui sim, vai aqui matar ele. Não. Então a gente tem que ter o discernimento, não é verdade? Se é para proteger o irmão, a gente dá um jeito. Mas o falso testemunho é caracterizado como algo ruim quando é para prejudicar alguém. Agora, se eu mentir para prejudicar alguém, já é diferente. Amém? Doutor, oi. Concordando com o que você falou aí agora, tem um provérbio, eu não me lembro qual, vou ver depois, vou até deixar grifado. Ele diz assim, que nós temos que ser honesto, mas não exageradamente. Exatamente. Por quê? Bom, por que Salomão falou isso aí? Porque ele tinha a Torá como base de ensino. Se você for honesto exageradamente, tudo que é exagerado acaba sendo demais. Se você comer demais, você vai passar mal. Se você beber demais, você vai passar mal.
Então você tem que ser equilibrado. Por quê? Ter um bom senso. Para que você não se prejudique e nem prejudique pessoas. Bom, Ju, bom. 18 agora, né? Pode ler. A gente vai encerrar no 19, tá? Depois eu vou passar para outro para estar encerrando. Pode ler o 18 e 19. E se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, a este não morrer, mas cair na cama. Tá errado. Não, 18. É o capítulo 20 que tem que ler. 18, 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos. Isso. E o sonido da trombeta. Isso. E o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Glória a Deus. Ou seja, esse verso 18 é muito interessante, por quê? Se você ler em hebraico, está assim: Kal an. Kal an. Kal é todo. An é povo. E todo povo, re, viu, kolot. Vozes. Só que o tradutor colocou que era trovão. Trovões. Mas kolot pode ser trovões ou vozes. Alguém consegue ver vozes? Não? Como que alguém consegue ver vozes? Não? Tem certeza que não tem como ver vozes? Sabe por que a tradução mais correta é vozes aí, não trovões? Êxodo 12, 38 fala que multidão de povos saiu junto com o povo de Israel. Então tinha outros povos ali, misturados ali. Quando Deus falou as palavras, Ele falou em cada idioma. Por exemplo, se você está aqui ouvindo Deus falar no seu idioma, e ao mesmo tempo que fala seu idioma, saem outros idiomas, você não vê vozes? Sim ou não? Sim. Vocês conseguiram entender? Conseguiram entender, sim ou não? Vou explicar de novo. Vamos supor que eu seja Deus. Você está ouvindo eu falar em português. Só que o seu esposo é americano. E está ouvindo eu falar em inglês. Então, ao mesmo tempo que você está ouvindo você vê vozes. Porque eu estou falando várias línguas. Então, quando fala que o povo viu vozes, é porque Deus, Ele estava falando também em outros idiomas. Entendeu? A mesma coisa que aconteceu em Atos, capítulo 2, que estava celebrando a festa de Pentecoste, e aí era dia de Pentecoste, aconteceu aí também. O povo viu vozes, viu línguas. E o que fala aí no verso 19? Que o povo se assustou, né? O povo queria fugir e estava com medo de morrer. O mais interessante é se você ler o Targum, que é o livro histórico de Israel, fala que quando Deus falou a primeira palavra, o povo já morreu, desmaiou. Aí teve que vir anjos para ressuscitar o povo. Eu não sei se a história é verídica, mas esse texto do verso 19 dá para entender que é verdade, né? Por quê? Porque o povo estava com medo de morrer. Imagina o Deus falar para você: eu sou o seu Deus que tirou da terra, e você morre. Só de ouvir a voz de Deus. Você vai ficar com medo? Já percebeu que todas as pessoas que tiveram contato com Deus se atemorizaram? Hoje tem um monte de gente que fala assim: Deus fala comigo. Será que fala mesmo? Porque quando Deus... eu vou falar para você. Uma vez eu lá em casa, eu estava orando na sala. Falei: Senhor, fala comigo. Eu queria sentir algo diferente. Nunca mais eu pedi aquilo. Eu estava de madrugada, sozinho assim. Isso aqui é para quem crê. Parece que eu tomei um choque. Eu estava de joelho.
Eu levantei do chão do joelho e caí assim. Fiquei largado e vi uma luz tão clara assim. Fiquei largado no chão ali e não conseguia se mexer. Aí falou assim: você não queria sentir a minha presença? Aí eu peguei, chamei a Janine, eu estava tremendo. A graça te basta. Eu falei assim: nunca mais eu vou pedir isso. Acho que o povo sentiu a mesma coisa. E nós temos que pedir experiências para Deus. Amém? Para encerrar. Pode falar. A irmã entendeu? Ouvir vozes? Entendeu? Ainda não? O Jurandir entendeu? Vê vozes. Entendeu? Quer que eu explique de novo? Não. Não precisa. Não precisa sim. Ó, se você está num local que tem bastante gente, você não escuta várias vozes? Então você vê vozes. Quando você vê, por exemplo, se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo aqui, você vai ouvir vozes, não vai? Sim ou não? Sim. Ao mesmo tempo que você ouve, você está vendo. Entendeu? Então, quando Deus ele se revelou ao povo, ele se revelou em cada idioma que estava ali. Por isso que falou que o povo viu vozes. Entendeu? Agora entendeu, né? Muitas vozes. Glória a Deus. Então, ou seja, a Torá, que é o decálogo, ela é a coluna do edifício. Vocês podem perceber que Torá, o judeu chama de Torá os primeiros 5 livros da Bíblia, só que dentro da Torá tem a Torá, que seria os 10 mandamentos, que deu origem a toda a Bíblia. A Bíblia não fala que Jesus é a pedra de esquina? O que é uma pedra angular? Você sabe o que é? Já viram uma pedra angular? Pedra angular é quando você pega dois arcos assim, de pé, e você encaixa uma pedra nesse arco. Seria uma pedra angular. Eu até postei uma foto no grupo, depois eu vou mandar para vocês. Eu creio que Deus vai permitir que eu coloque um slide aqui para vocês verem, vocês aprendem. Então, ou seja, a lei de Deus ela foi dada como coluna para erguer um edifício. E por que Jesus é a pedra de esquina? Porque ele seria aquele que planificaria a instrução de Deus. Como pedra de esquina. Ou seja, quando você pega a pedra de esquina e você encaixa ela nas colunas, as colunas elas não caem. Elas permanecem firmes. Por que fala que é a pedra que os edificadores rejeitaram? O anjo da presença de Deus que salvou o povo do Egito, ele já era essa pedra de esquina. E quando aqueles que morreram no deserto rejeitaram, eles rejeitaram o quê? A pedra edificadora. Quem que profetizou para edificar a instrução de Deus? Não foi a palavra? Então a palavra é o quê? Ela é a pedra de esquina, que faz com que o edifício se torne completo. Diz assim: Jesus é a pedra de esquina que faz com que o edifício, que é a sua lei, se torne completo. Amém? Mateus 5,17: rogo-vos que não vim destruir a lei, os profetas vim cumprir. Amém? Poderosai, tornar aplicável. Amém? Se for de pé que eu vou orar por você. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo? Tom, pode falar. Naquela passagem lá que você falou dos deuses, né? O Senhor ele fala para nós no Salmo 16,4 que a Bíblia diz que o Senhor chama nós pelo nome, né? Sim. E lá em Salmos 16,4 ele fala que ele não pronuncia o nome daquele que adora outros deuses. Forte, hein? Forte. Então, para ele pronunciar o nosso nome, nós temos que adorar apenas ele, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse dia tão especial.
Hoje foi um culto de estudo. Pai, na terça-feira teremos o culto de libertação. Pai, venha visitar cada culto nessa congregação. Que haja entendimento da sua palavra na mente de pessoas aqui, Pai. Para que as pessoas possam praticar a sua palavra. Nós sabemos que a igreja do primeiro século, Pai, a igreja dos apóstolos, as pessoas eram instruídas na palavra para elas aplicarem na tua vida. Pai, que as pessoas que venham aqui apliquem a palavra na vida deles, para que eles possam ser abençoados. Venha curar todo tipo de malignidade, venha curar todo tipo, Pai, de dor no coração das pessoas, para que eles possam ter uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Que o Senhor os abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles, que o Senhor sobre eles levante seu rosto, coloque sobre eles a paz, em nome de Jesus, amém, amém.